Vamos lá, meus amigos, a primeira coisa que a gente tem que falar, né? Isso aqui não é uma aula, tá? Como eu disse a vocês, eu não tô aqui para dar aula hoje. Hoje eu tô aqui pra gente trocar ideia. Pra gente trocar ideia e entender o que é que acontece. Por que que algumas pessoas conseguem fazer seus quero-quero tranquilo e outras pessoas não conseguem? A ideia é justamente essa aqui, tá? Hoje a gente não vai falar da parte operacional, até porque a gente já, cara, sem ser honesto com vocês, tá? Eu acho que a gente nem precisa, cara. Acho que a gente nem precisa falar disso aqui, pelo menos hoje não. Já tá meio que na massa do sangue já. E se vocês parar pra assistir, faz o seguinte. Eu desafio vocês aqui, ó. Pega lá os vídeos do Instagram, o de agora, vai no Instagram agora, os que eu postei hoje, ontem, essa semana, e depois dá um rolezinho até 2024, que foi quando eu comecei a postar vídeo, 2024. Vê um trade de abertura hoje e vê um trade de abertura de 2024. É a mesma coisa, cara. Vocês vão ver lá. Mudou uma coisa? Mudou. A cor do candle, o fundo, né, do profit que eu mudo às vezes. Mas você vai ver que é a mesma linguagem, ó, correlação, papapá, blá blá blá, é a mesma coisa. E por que que eu tô falando isso? Porque é a permanência. Eu permaneci no mesmo operacional durante esse tempo. E aí é que vamos ser honestos. Tem períodos que o vagabundo ele tentou me trollar. No final de 2024 ele tentou me sacanear, o mercado mudou, veio coisas que eu nunca tinha visto, tipo essa guerra aí eu nunca tinha visto. Tarifa, nunca tinha pego o mercado com tarifa. O mercado anda 7 mil pontos em um dia. Isso aí nunca tinha pego, nunca tinha visto isso na minha vida. Desse jeito não. Então, e no Covid esquece, tá? No Covid a gente era garoto. Eu era garoto no mercado. Tava só apanhando e entregando dinheiro de graça. Então hoje a gente vai trocar uma ideia, tá? E antes de começar essa troca de ideia aqui, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Essa aula aqui, essa troca de ideias, que eu não vou chamar de aula, né? Ela nasceu por causa de um fracasso meu. Porque durante muito tempo eu acreditei que o meu trabalho era ensinar para vocês, era dar aula para vocês, era falar sobre o mercado. E, obviamente, como qualquer professor, eu fazia a mesma pergunta todos os dias. Como que eu posso ensinar melhor, porra? Como que eu boto a enquete lá, tem 50 pessoas, como que 27, 28 está no game e 5, 6 está no loss? Como que eu posso ensinar melhor? Então, o que é que eu fiz? Gravei cada vez mais aulas, eu tentei melhorar cada vez mais o conteúdo. Inclusive, quem está aqui das antigas sabe que eu já atualizei aquela plataforma lá algumas vezes, só que agora eu parei com isso. E eu realmente acreditava que, cara, se o conteúdo fosse bom o suficiente, qualquer pessoa conseguiria aprender. O cabo ia chegar aqui, ele ia dominar isso aqui, ele ia virar um expert no mercado fácil. Só que aconteceu umas paradinhas e começou a me incomodar. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, tá? Isso aqui. Isso aqui eu peguei lá da Nutro, tá? Nutro. Peguei lá da Eduz, para ficar mais fácil. E comecei a perceber o quê? Que muitos alunos da minha mentoria não terminam os estudos, pô. Percebi que os caras compram o curso e aí, você sabe, pô, eu troco ideia com vocês no privado. O que é que vocês falam? Eu quero mudar de vida. Cara, eu quero virar a famosa chave. Eu quero iniciar 2026 da melhor maneira possível, fazendo US$ 50.000. Aí o que é que eu começo a perceber? O cara assiste uma, o cara assiste duas, um módulo. Do nada, meu irmão, o cara some. O cara desaparece, ele vira o Mister M. Aí eu mando mensagem pro cara, o cara me faz de cachorro. Eu falei, porra, velho, fiz minha parte como mentor. Detalhe, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Só tem um ano aqui, tá? A nossa primeira turma foi em agosto, outubro de 24. Eu nem quis puxar, se eu puxo mais aqui, eu acho que piora ainda mais a situação, mas deixa aí que tá bom. E vou ser honesto com vocês, tá? Isso me deixou mal, mano. Isso me deixou bolado, cara. Isso me deixou mal por um tempo, mano. Porque eu, no começo eu achei o quê? Eu falei, cara, o problema sou eu, velho. Não é possível. O problema sou eu. Então eu pensei, pode ser que as minhas aulas sejam ruins. Só que vamos ser honestos, tá? Quando eu paro pra ver muitos mentores aí explicando, ensinando coisas que não fazem sentido algum, como a gente já assistiu até uma sala aqui, vocês viram isso aí ao vivo. Eu vejo que, cara, eu não sou tão ruim assim, mano. Eu não sou tão ruim assim. Eu posso cometer muitos erros, muitas falhas, mas eu ensino bem, pô. Principalmente porque eu já dava aula antes de montar minha própria mentoria. Então, acho que eu já tenho esse molejo como professor. Aí eu pensei o quê? Talvez seja a maneira que eu tô falando. Aí eu decidi fazer o quê? Peguei as aulas, e aí quem tá aqui desde 2024 sabe muito bem o que eu tô falando. Eu peguei todas as aulas que tava lá e regravei com outra linguagem. O crack, o crack não, os gatilhos que era a absorção, né, vela de não sei o que, eu mudei o nome.
virou cracudo, virou nomes que vocês, cara, tá aí na boca de vocês aí até hoje. Falou craque, já fica todo mundo oriçado querendo já puxar aquela velha pedra, né? Então eu fiz o quê? Mudei a linguagem, mudei a roupagem das aulas para poder ver se de fato ficava mais simples o aprendizado. E ficou. Aí depois eu pensei, não, talvez o problema seja o acompanhamento. Aí eu fiz o quê? Aulas individuais, replay de mercado, aula extra. Eu literalmente entreguei quase tudo que eu sei. Só que aí tem um problema. A porra do problema continua acontecendo aqui, cara. Continuava acontecendo. Falei, pô, peraí. Não é possível, cara. Não é possível que ainda não melhorou. Foi aí que comecei a me fazer a pergunta, pô. A pergunta, ela mudou a forma que eu enxergo, até a maneira que eu ensino vocês hoje, tá? Será que eu tava procurando um problema ali no meu conteúdo, ou eu deveria procurar o problema ali em outro lugar? Então, nesse momento, eu parei de estudar o mercado, voltei com meus estudos lá sobre as pessoas, como você sabe disso, eu estudo muito sobre isso, porque no fundo, o problema não é do gráfico, e vocês sabem disso, pô. O problema é o quê? Qual o problema? O homem composto. Só que esse homem composto, se vocês for estudar, ele não está só no mercado. E aí eu comecei a observar de perto alguns de vocês e criei o quê? O acompanhamento individual no início do ano. Eu não sei se vocês lembram. Eu criei um acompanhamento individual para estudar com vocês. Me manda seu lógico, o que é que aconteceu, para poder a gente entender. E eu percebi que não era falta de disciplina. Inclusive, eu tirei só um print aqui. Cara, todos vocês têm uma parte dessa aqui, ó. Todos vocês que falaram comigo no individual têm uma pastinha dessa aqui. Isso aqui é só um exemplo, tá? Eu peguei até uns antiguinhos aí pra não ter nem. Vou tentar assim, vou dar nem pra ler aqui. Se eu ler aqui, vixe, miséria. E aí criei os dossiês aí, que é pra gente trocar essa ideia. Eu falei, cara, eu vou criar aqui que é pra eu entender o comportamento da maioria. Porque essa galerinha aí que eu acompanhei, os caras não eram preguiçosos, muito pelo contrário, os caras são inteligentes, os caras trabalham, os caras têm família, os caras têm um objetivo, os caras abrem mão 2 finais de semana pra estudar. Dizem, né, que queria aprender. Então, e aí? O que é que aconteceu depois? Pergunta simples: como que vocês podem desejar profundamente uma mudança e abandonar justamente o caminho que você escolheu para mudar, pô? Como que você diz que quer mudar, só que a ferramenta que tem para você mudar, você escolheu aloprar? Pense comigo. Quantos livros você já começou e nunca terminou? Quantos cursos você já comprou e ficou pela metade? Quantas dietas? Quantas segunda-feira, né? Geralmente segunda-feira é o dia do começar. Toda segunda-feira você começa uma dieta nova, né? Essa semana eu vou fazer a dieta carnívora. Essa eu vou fazer só de... Começa a inventar coisas. Quantos projetos que vocês já começaram e deixou morrer antes mesmo dele vir à tona, pô? Quantas promessas vocês já fizeram para si mesmo e no dia 1º de janeiro você esqueceu, pô? Você fez a promessa no dia 1º, chegou no carnaval, você já esqueceu, pô? Você nem lembra mais o que você prometeu. E aí eu fiz o quê? Falei, cara, eu vou dar um rolê aqui que eu quero ver se realmente isso aqui é só comigo. E foi nesse momento aí, ó. Foi nesse momento que eu percebi uma coisa. O problema não era só dos meus alunos e nem do meu curso ou da minha metodologia, do meu ensino, pô. Talvez a gente está diante de um padrão, pô. Porque se eu perguntar para muitos de vocês o motivo de você não ter terminado as aulas, cara, eu tenho certeza que 90% aqui vai dizer uma coisa. Mano, foi falta de disciplina. Vocês concordam comigo que foi falta de disciplina? Dá só um legalzinho só pra eu ver que vocês estão me ouvindo. Vocês concordam comigo que foi falta de disciplina? Só que essa resposta, meus amigos, ela não é o suficiente, cara. Porque dizer que faltou disciplina, ela não explica por que, que a disciplina faltou. É como dizer assim, ó, o avião caiu porque perdeu altitude. Ok, mas por que, que ele perdeu altitude? O que, que aconteceu? Qual foi a causa da queda? É aí que os caras vão investigar a caixa preta. E talvez a disciplina seja apenas uma peça de uma cadeia muito maior que acompanha vocês, tá? Vocês e a maioria. Foi aí que eu tomei a famosa decisão, né? Eu não quero mais ensinar um operacional. Não quero mais ensinar um operacional, porque você já sabe tudo, pô. Tá tudo lá na plataforma. Eu opero exatamente do mesmo jeito como eu falei com vocês, desde 2024. Basta vocês comparar o vídeo lá. Mudou uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas a base, ela continua sendo a mesma, não mudou nada. Ao invés disso, meus amigos trade, eu quero entender o porquê que as pessoas inteligentes, pessoas capazes ali, né? Pessoas que realmente desejam mudar,
abandona aquilo que elas mesmas disseram ali, pô, eu quero usar isso aqui porque isso aqui vai fazer eu mudar. Pergunta simples: por que pessoas que realmente desejam mudar abandonam aquilo que elas mesmas disseram ser importante? E aqui eu preciso ser bem honesto com vocês, tá? Eu ainda não tenho a resposta. Eu ainda não achei a resposta, cara. Infelizmente, eu ainda não achei a resposta. Mas essa investigação, ela mudou a forma que eu de ensinar para vocês. Mudou minha maneira de operar, mudou a maneira ali que eu de ensinar, de operar, de ler e principalmente mudou a forma de enxergar até a vida, tá? É justamente essa investigação que nós iremos mergulhar agora. Eu vou compartilhar aqui meus estudos com vocês. Diga, Nath. Talvez a gente não tenha a resposta, mas eu tenho a meia resposta. Hum, Dentro de tudo isso que você está falando agora, abrange um pouco da forma que eu trabalho fora daqui. uhum, E talvez o processo de passar até a gente conseguir chegar ali na recompensa, ele é entediante demais. Às vezes você enxerga na pessoa um puta de um potencial, mas no meio do processo ela pega o tédio que ela tem ali pelo conforto que ela já tem de algum outro lugar. aí você É me uma meia quebra. resposta. Aí você me quebra. Boa, boa. A gente vai mergulhar justamente nisso aí também. Diga, Fabrício. Vitão, Opa. eu acredito também que é da seguinte forma: Uhum, as pessoas, elas, quando elas entendem como é que funciona por outras pessoas que uhum, já vivem no mercado, já começam a querer, assim, atropelar, correr, sabe? Já, não, vou sim. fazer e já vou estar lá na frente e tal, e aquela ansiedade e aquela loucura já, não, vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, vou, sabe, vou crescer, vou fazer acontecer. E aí depois vem aquela parte que ela entra na depressão. Uhum, E aí o que que acontece? Quando ela vai para um curso, ela não tem paciência, ela não faz o processo, sabe? E vagarosamente para poder entender cada processo, o quanto ele é importante. uhum. Muito bom. Vamos lá, meus amigos Tede. Pergunta tá aí, ó. Por que que as pessoas que realmente desejam mudar abandonam aquilo que elas mesmas escolheram, dizendo que é importante às mil maravilhas? É isso aqui que a gente vai mergulhar agora. Isso aqui, como eu falei com vocês, parte da minha investigação, ela tá aqui. E a gente vai falar justamente sobre isso aqui agora. Depois daquela que essa pergunta aqui começou a me perseguir, eu parei de olhar o quê? Eu parei de olhar o trade. Eu comecei a olhar respostas nas pessoas. Porque no fundo o gráfico, ele não é um problema. Você sabe disso, pô. O gráfico ele apenas mostra o seu comportamento que já existe antes do gráfico. O mercado ele é um espelho, ele só vai estar te mostrando, ele só vai estar refletindo aquilo que você já é. Então, se você chega no vídeo do gráfico meio que disciplinado, né? Você já é desse jeito lá fora, quando você volta para operar, ele vai estar espelhando as suas emoções. Qual o problema? É que essas emoções que são espelhadas fora do gráfico, elas muitas das vezes não te causam dor, só que no gráfico ela causa dor financeira, causa dor emocional, que a gente vai falar sobre isso depois, tá? Então o gráfico ele é um espelho, e aí o que é que a gente tem que observar? Se a gente começar a observar com outros olhos, eu não quero mais saber quem está ganhando dinheiro. Justamente por isso que eu parei de colocar enquete no grupo lá por um tempo. Se vocês observar, eu passei quase um mês sem colocar enquete. Por quê? Porque eu não queria manipular o que eu estava fazendo aqui. Eu falei, cara, eu não quero mais observar quem está marcando na enquete lá que está ganhando, que está perdendo. Eu quero entender quem permanece ganhando. E aquela enquete, vocês mesmo, vocês já falaram no grupo que manipula. Só que manipula para vocês, cara. Quando você vota na enquete lá que está no game, para mim é game. Se você não vota na enquete, coloca 0 a 0, para mim tá tudo certo. Porque eu já falei com vocês. A regra é: eu só vou chamar o cara no privado quando eu perceber que você tomou 3 dias de loss consecutivos. 3 dias de loss não é mais erro operacional. Não é mais culpa do mercado. Alguma coisa você está fazendo, alguma coisa está acontecendo aí, tá? E aí tem uma coisa bem interessante, tá? Uma paradinha começou a me incomodar perfeitamente, porque os alunos que abandonavam o curso, eu percebi que não eram os caras que eram menos inteligentes, os caras que eram menos capazes. Muito pelo contrário, muitos de vocês aí são excelentes profissionais, muitos de vocês têm ótimas famílias, muitos de vocês são responsáveis, muitos de vocês já construíram uma empresa, inclusive empresas que estão faturando super bem. Ou seja, meus amigos, a inteligência e a capacidade tá aí. Então, por que que vocês não conseguem terminar
algo que vocês mesmos dizem ser importante. Por que eu não consigo terminar essa parada sendo que eu falei que essa parada é importante? E safamente eu tirei a pergunta da mentoria e comecei a levar para onde? Para os meus amigos, para minha família, para mim mesmo. E quanto mais eu observo, é aí que apareceu a porra do padrão, que é nele que a gente vai arrochar agora. Vamos lá, meus amigos trades. Muitos de vocês comprou um livro, que esse livro tá cheio de poeira aí na estante, cara. Muitos de vocês já começou, como eu falei, né? Segunda-feira eu vou começar a dieta, não sei o quê. O cara, às vezes, segunda-feira, ele vai pra academia cheio de motivação. Na terça, o corpo tá todo quebrado, ele não cai mais. 2 meses depois, o cara nem aparece mais na academia, né? Aí outro, o cara troca operacional toda semana. Aí o cara tá operando uma coisa, na outra semana ele já quer ir pro SMC, aí já parte pro não sei o quê. O cara muda o tempo todo, pô. À primeira vista, né, se a gente parar pra observar, parece que são histórias aleatórias, histórias diferentes. Porque, pô, academia não tem nada a ver com livro, não tem nada a ver com mercado. Parece coisas diferentes, mas será que são mesmo, mano? Porque se vocês fizerem um exercício, tipo assim, ó, ao invés de olhar para aquilo que cada pessoa faz e começar a olhar para aquilo que todas as pessoas abandonavam, pela primeira vez você vai deixar de ver que não tem nada a ver com livros, com academia e com trade, pô. Você começa a enxergar o comportamento, porque o livro, a academia, o mercado, o relacionamento, o projeto, tudo isso muda. Só que tem uma parada que nunca vai mudar, sempre vai permanecer igual, que é a pessoa. A pessoa não vai mudar. O livro muda, tudo muda, mas a pessoa não muda. E essa constatação aí que eu comecei a fazer começou a me assustar. E aí eu comecei a olhar para mim. Quando você olha para você, meu amigo, trade não é brinquedo não, tá? Porque você já reparou que nós passamos a vida inteira culpando o objeto? Tipo, pô, por que você não leu o livro? Ah, não leu o livro porque o livro é chato, mano. E a dieta? Ixi, essa dieta aqui é ruinzona. Esse método aí, esse método não presta. Eu operei uma semana, só teve um dia de gain, não é bom não. E o professor, ixi, aquele cara fala todo embolado, não tô entendendo nada, meu. Não dá nem para entender. Aí eu te pergunto, mano, será mesmo? Será que é desse jeito mesmo ou nós estamos apenas mudando o cenário enquanto a gente repete o mesmo comportamento? Eu sei que essa pergunta é difícil, porque ela devolve para você a responsabilidade. Imagine uma pessoa que troca de academia 5 vezes, velho, 5 vezes o cara vai na academia. Será que o problema tá nas 5 academias? Será, mano? E aí, inclusive, hoje as academias mudaram, né? Ela tem lá o Gympass, que você vai em todas as academias, você pode mudar quantas você quiser, a maior armadilha que você pode imaginar, porque você nunca vai se adaptar em uma. Por que eles fizeram isso? Perceber um padrão. Será que as academias, todas elas, não prestam? Imagine alguém que já passou por 6 operacionais diferentes. Será que todos esses operacionais não prestam? Será que todos eles são ruins? Imagine agora o cara que compra 10 cursos e terminou somente um. Será que esses 10 cursos aí falhou, mano? Será que todos era ruim? Pode acontecer? Até pode. Mas vamos ser honestos, qual a probabilidade? Eu acho que existe um momento na vida que a gente precisa parar de perguntar qual é o problema lá fora e começar a perguntar o que é que está acontecendo aqui dentro. O que é que está acontecendo comigo? Começar a olhar para dentro. E essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis que o ser humano pode fazer, porque ela vai eliminar, irmão, todo tipo de desculpa que você achar confortável. Porque quando você olha para você, você percebe que o padrão não está lá, não está lá fora. Você percebe de que a culpa nunca teve no ambiente, né? A culpa está no ambiente, a culpa nunca teve externa. Ela sempre está interna, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu percebi que durante anos eu estava tentando melhorar o meu conteúdo, quando talvez eu deveria estar tentando compreender a mente de quem recebe o conteúdo. Pegar a lógica do rolê, porque vamos ser honestos, né? Ensinar trade é fácil, time. Não é brincadeira, não. Ensinar mercado não é difícil, não. Ensinar gráfico não é difícil, não. É relativamente simples. O difícil é você ensinar alguém a permanecer diante de algo que ainda não te entrega a recompensa. Como é que eu vou me manter naquilo? Como que eu vou me manter nessa parada se eu não estou recebendo? E aqui eu quero que vocês parem um pouquinho para você pensar. Pense só um pouquinho aí, tá? Lembre da última coisa que realmente importa que você abandonou. Qual foi a última coisa que você disse que era importante e você abandonou? Pode ser um livro, pode ser um curso, pode ser uma promessa que você fez para você mesmo, talvez um objetivo que você colocou lá na frente daqui a alguns anos. E aí agora, faça uma pergunta que quase ninguém faz. O que aconteceu exatamente no dia que eu desisti?
E aí tem um detalhe, tá? Nunca aceite a primeira resposta. A primeira resposta que a mente vai te entregar é falsa. O que foi que aconteceu naquele dia? Qual foi? O que é que você sentiu naquele dia ali, irmão? No dia que você desistiu, o que é que aconteceu? Aí muita gente vai dizer o quê? Aquilo que vocês falaram no começo, faltou disciplina. Só que essa resposta é rápida demais, é só o cérebro te sacaneando, pô. Pergunte novamente, pô, o que é que aconteceu antes? O que é que eu senti? O que é que passou pela minha cabeça? Quando foi que aquilo deixou de ser importante? Porque toda desistência, meus amigos, tem uma história por trás. E quase ninguém investiga essa história. Nós apenas seguimos em frente. A gente segue em frente, só que qual o problema de você seguir em frente? É que você vai repetir tudo de novo, seja em uma área da sua vida ou seja na outra. O padrão, ele vai se repetir, porque o padrão não está no livro, o padrão está lhe acompanhando. E aí tem até um vídeo que eu vi, né? Uma imagem, na verdade, de um cara que falou assim: se você soubesse que aquela vez ali seria a última vez que você fosse brincar na rua, eu tenho certeza que você teria aproveitado um pouco mais. Cara, eu fiquei tentando lembrar qual foi a última vez que eu brinquei na rua. É que eu não sou velho, tá? Eu sou jovem, time, sou jovem. Fiquei tentando lembrar, pô, qual foi a última vez que eu brinquei na rua, que foi a última vez e eu não voltei nunca mais, mano. Porra, um pensamento triste, cara. Um negócio meio mal assombrado. Fiquei pensando assim, falei, caraca, não é possível que não é desse jeito. E talvez o maior problema da nossa geração não seja o quê? A falta de informação. Nunca tivemos tanto conhecimento disponível quanto agora, tá? Você carrega no seu bolso aí mais informações do que, porra, as maiores bibliotecas mundiais. Você tem mais informação no seu bolso do que décadas de informação, décadas de conhecimento. Só que aí tem um probleminha, tá? Porque se conhecimento fosse suficiente, nunca teríamos vivido uma época tão preparada. Só que aí tem um paradoxo. A gente vive um paradoxo. Porque quanto mais informação você tem, mais difícil fica você transformar essa informação em mudança. Você sabe o que é que você deve fazer. Tipo, você sabe que tem que dormir melhor. Você sabe que deve ler mais, que você precisa treinar, que você precisa controlar o risco, que você não deve reagir ali no impulso. E o problema raramente é falta de conhecimento. Então, por que a gente continua fazendo exatamente aquilo que a gente sabe que não deveria fazer? E aí vem a pergunta de milhões. Por que as pessoas inteligentes não conseguem sustentar aquilo que ela mesma escolheu? Por que o cara é inteligente, o cara sabe muita coisa, mas ele não consegue sustentar aquilo que ele escolheu? Foi quando eu percebi que até hoje uma paradinha me acompanha. As coisas mais importantes da vida, ela possui uma característica em comum. Sabe o que é? Não é rápida. As coisas que é mais importante da vida, as mais importantes, não florescem rápido, pô. Tipo, o conhecimento, ele demora, cara. Demora para você ter conhecimento. Acho que você vai pegar um livro, vai ler um dia e vai entender tudo que está escrito ali? Não, demora. A confiança, pra você confiar em alguém, ixi, meses, às vezes anos, pra você confiar em uma pessoa. Um corpo saudável, imagina, demora, você precisa ir para academia, você precisa treinar, tem que abrir mão de muitas coisas. Imagina agora construir um patrimônio, construir um casamento, tudo isso demora, irmão. A vida, ela continua funcionando num ritmo antigo, pô, num ritmo que ela sempre funcionou. Só que nós estamos vivendo em um mundo que nos acostumou com o imediato, pai. É imediato. Pensou, chegou. Pior que o Sedex, cara. É isso aí, ó. A resposta, ela chega instantaneamente. Comprei aqui, em segundos, debitou na minha conta, já chegou o e-mail, sua compra está sendo preparada. 1 hora depois, produto enviado, já era. O próximo vídeo, você nem precisa mais ficar scrollando ali, né? Terminou o vídeo, ele já pula sozinho, ele já começa no automático. A próxima notificação, ela já tá aí, ó. Está aqui tendo aula, ela já chegou, já tá aí no seu celular. E sem perceber, a gente vai deixando para trás aquela coisa que a gente precisava no passado. Sem perceber, podemos começar a estranhar tudo aquilo que exige tempo, meus amigos. Tudo aquilo que exige tempo. Porque pra gente as coisas hoje tem que ser no hope, tem que ser no já. Porque eu compro aqui e já chega, irmão. Eu tô devendo aqui, do nada já debitou na minha conta, acabou. Antigamente meu avô ia com a bicicleta, botava uma bicicleta, um chapeuzinho, né? Aquela, porra, Monark, e ia pra lotérica pagar a conta, irmão. Ô, raiva do cabrão que me dava ficar 2 horas ali para poder pagar uma conta. Hoje você pega, escaneia o QR Code ali, segundos, irmão, segundos, já pagou a conta. Então, a gente começou a estranhar aquilo que exige tempo, pô.
Não porque que nós somos fracos, porque a gente foi treinado em outra direção. E talvez seja exatamente isso que faz tanta gente desistir. Não necessariamente porque falta inteligência, como eu já falei aqui. Não tem nada a ver com inteligência, porque você perdeu a intimidade com a habilidade que sempre foi indispensável em qualquer grande civilização, meu amigo. Vou te dar só um exemplo aqui, né, pra gente não entrar na questão de história. Mas para quem conhece aí, o período helenístico durou 400 anos, irmão. 400 anos. 400 anos do Império Grego dominando essa bagaça. Vocês estão ligados? Demora, meu amigo. É tempo, são anos pro cara conseguir fazer. Antigamente era assim, né? Era assim, o cara ia lá, era TED. Sem pagar, era por hoje é um Pix. Então, meus amigos trade, uma habilidade, vamos ser honestos, tá? Essa habilidade, ela é silenciosa. Só que qual o problema? Ela nunca, quase nunca, tá? Quase nunca é ensinada, quase nunca ela é discutida. Só que ela sempre esteve presente deixa eu ver, em toda obra importante que já foi construída pela humanidade. Tudo que você imaginar aí, demorou. E aí, eu já encerro esse bloco aqui com uma perguntinha para vocês, né? Isso aqui é só a primeira parte da aula. O que uma mente precisa desenvolver para continuar caminhando quando a recompensa ainda não apareceu? E aí, na opinião de vocês? O que uma mente precisa desenvolver para continuar caminhando quando a recompensa ainda não apareceu? Porque talvez a resposta para essa pergunta explique muito mais da nossa vida do que do setup que você tem aí, do que sua operação. Qualquer método ou qualquer técnica de produtividade. E aí eu vou deixar essa pergunta no ar para vocês aí, tá? Digitem aí. Eu não vou desmontar o microfone agora, porque eu já vou partir para outro módulo. E aí eu vou tirar um tempo daqui a pouco para a gente trocar ideia. Na opinião de vocês, o que é que uma mente precisa desenvolver para continuar caminhando quando a recompensa ainda não chegou? Clareza, disciplina, resiliência, paciência, disciplina, insistência, perseverança. Daqui a pouco você tá falando Gálatas aí sim, hein? Hábitos. Olha aí. Boa. Foco. Boa. Autoconhecimento. Importantíssimo. Saúde mental. Resiliência, disciplina. Será que é isso, meus amigos? Constância. Agora eu vou fazer outra pergunta. Vocês acreditam nisso tudo aí que vocês estão digitando? Sejam honestos comigo. Vocês acreditam? Vocês digitaram muitas coisas aí, mas vocês acreditam nisso aí que vocês digitaram? Será que a gente acredita? Não tem. Vamos ver. De fato não, eu também acho que de fato não. Vamos ver. Vou parar com isso, cara. Vamos lá, depois de perceber esse padrão aí que a gente já conversou sobre ele, eu fiz uma pergunta bastante interessante. Qual a pergunta? O que é que mudou, pai? O que é que mudou da geração passada para essa geração? A geração passada, farmar aura era outra coisa, tá? Essa geração agora é só 6-7, cara. O que é que mudou? Porque durante séculos, o ser humano ele também precisou estudar, pô. Vamos ser honestos. Cara, eu curto muito filosofia. Então, quando você pega um livro, eu vou ser honesto com vocês e quem conhece sabe. Não é fácil você pegar um livro do Dostoiévski e sentar para ler como que estivesse lendo uma galinha pintadinha. Você vai ter que destrinchar o livro. Não é fácil você pegar um livro do Spinoza e um livro do Nietzsche. Imagina você pega um desses caras para você ler. Não é um livro que você lê com facilidade, tá ligado? A própria Bíblia não é um livro que você lê com facilidade. Então, o ser humano, durante séculos, ele precisou também estudar, pô. Ele também precisou construir patrimônio, né? Não é à toa que nós estamos aqui. Os caras também tiveram profissões, os caras também tiveram filhos, os caras também precisou esperar. Então, por que hoje parece tão difícil esperar? Por que hoje parece tão difícil permanecer em algo, meus amigos trade? E a resposta mais fácil seria o quê? A mais simples, tá? A mais simples de todas. A gente poderia culpar aqui as redes sociais, a gente culpa o Instagram, a gente culpa o TikTok, a gente culpa ali o WhatsApp, e a gente poderia encerrar a aula por aqui. Só que eu acredito que essas respostas é muito mais superficial, como o Alan falou. Eu acho que isso é muito por cima, porque
ela vai criar sempre um culpado, meus amigos trade. Essa é a resposta. A gente sempre vai procurar um culpado. Só que isso não explica o comportamento. Procurar um culpado não vai adiantar. Então, o grande problema talvez não seja que a gente está prestando pouca atenção. E aqui agora a gente já vai dar um 300... Agora vem o plot twist da aula. Agora vem o plot twist. Talvez o problema não seja que a gente está prestando pouca atenção. É ao contrário, porra. Talvez é porque a gente está prestando atenção demais em tantas coisas. Porque pensa um pouco aqui. Vamos parar para analisar. Vamos parar para pensar. Eu nem preciso ir muito longe, tá? Quantas vezes, eu vou perguntar, quantas vezes aqui você já olhou o celular, aí agora, só durante nosso bate-papo? E muitas vezes, seja honesto, porra, não é pra nada. Não é pra nada, você só pegou o celular e apertou o filho da puta. Quantas vezes você já fez isso aí na aula? Muitos de vocês, não, mas alguns, sim. Já pegou o celular, já olhou, pra olhar a hora. Pô, você não podia olhar ali, mas eu tô assistindo pelo celular. E por que baixou a notificação? Por que não silenciou? Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero falar? É só costume, pô. Agora imagina ao longo do dia, meus amigos Tade, você olha o WhatsApp e pior de tudo, você olha o WhatsApp e o Instagram. E não contente com isso, é praticamente a mesma coisa. Tanto que o dono lá da Meta, o cara fez o quê? Comprou a bagaça toda. Transformou tudo na mesma plataforma, só que com proposta diferente. Aí depois você olha o e-mail, aí vem a notícia, você olha o gráfico, quer assistir um Reels, vê o mercado, e aí já vê outra notificação, depois outra conversa, aí já muda o assunto. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Quantas vezes hoje, sua mente conseguiu permanecer fazendo uma única coisa por 20 minutos, cara? Uma coisa só por 20 minutos. Porque, vamos ser honestos, pô, até dirigir, caralho, você tá colocando sua vida em risco. Até dirigir, você tá mexendo no celular. Você responde no WhatsApp, cara. Qual foi a última vez, né? Vou falar no dia de hoje. Hoje, você parou para fazer uma coisa só. Eu sei que o mundo hoje tá muito acelerado, time. Não para fazer uma coisa só. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo, cara. Quer fazer tudo ao mesmo tempo. Parar 20 minutinhos do seu dia ali para fazer uma única coisa. É como eu falei com vocês, tá? Eu tava nesse loop. Eu também tava nesse loop. E eu até comentei com vocês esses dias. Já tem mais de 2 semanas que eu entrei de cabeça, tá? Na rotina focado em mim. Falei, cara, eu vou focar um pouco em mim. E isso aconteceu depois de umas coisinhas que eu li, que depois a gente fala sobre isso. Vou focar um pouco em mim. Eu vou parar um pouco de espalhar, de fragmentar minha atenção e vou tentar colocar ela em um lugar só. Para poder ver o que a gente pode fazer. E como eu disse, tá? No começo eu sofri, porque nesse momento que eu tiro para mim, eu tenho que ficar 10 minutos sem fazer nada. Assim, 10 minutos sentado, olhando a natureza. Porque até isso, irmão, até isso. A gente para debaixo de uma árvore, da natureza. Mano, você tá ali apreciando, contemplando, do nada você pega o celular. Por quê? Não sei. Você só pegou. Vocês entenderam o que é que tá acontecendo, meus amigos Teide? Eu sofri no começo, né? Sofri, mas, né? Mas deu certo. E perceba uma coisa bem interessante. A gente não tá treinando quando a gente está estudando. Porque o cara fala assim, ó, eu vou tirar um tempinho para estudar. Na sua cabeça, esse tempo que você tira para estudar, você vai treinar o que você está fazendo. Só que tem um probleminha. Você está treinando o dia todo, Big Big. Toda repetição que você faz, ele vai fortalecer um comportamento, tá? E foi aqui que eu comecei a mudar completamente a minha forma de ver o problema. Eu comecei a me questionar que tipo de atenção eu estou treinando. Porque o dia todo você está treinando. O dia todo. E aqui eu vou dar um exemplo de mercado, tá? Exemplo de mercado que a gente somos mercadista. Isso acontece, mano, praticamente todos os dias na sala. E vocês não vão lembrar disso, pô. Cara, eu passo um bom tempo ali construindo um contexto, mano. Eu explico o cenário, eu falo dos juros, eu explico o dólar. Cara, eu mostro o que aconteceu no mercado americano, eu faço fechamento, ó. Na abertura do mercado, eu falo do fechamento, qual a relevância disso, pô? É pra gente entender o que aconteceu. Eu explico as regiões que faz sentido você buscar operações. Tudo isso antes de pensar em qualquer clique, vocês estão de prova aí, pô. Você sabe disso, a gente começa cedo por conta disso. E aí, mano, depois que eu termino toda a construção, a minha leitura bonitinha, vem um sacaninha e fala assim, uma voz do além fala assim, tá, mano, mas onde eu compro? E onde eu vendo?
E aí você percebe o que aconteceu? Percebe o que aconteceu? Essa pergunta, meus amigos Tede, não foi uma pergunta sobre mercado. Essa pergunta, ela revelou como que a mente do cara funciona, pô. Porque ele não queria compreender o que eu tava falando, ele queria chegar rápido na resposta. Por quê? Porque o processo é longo demais. A minha explicação parecia lenta demais. Eu passei 15 minutos falando demais, pô. O raciocínio tá cansativo demais, mano. Então a mente faz aquilo que ela foi treinada para fazer. Ela fez o quê? Pulou rapidamente para a recompensa. E aí tem um ponto interessante, tá? Ele não pulou para a entrada, para o clique. Não, ele pulou para a recompensa. E aí percebam como que isso afeta você fora do mercado, pô. Você compra um livro, não termina. Você compra um livro e o pior de tudo, você quer chegar logo na conclusão. Você quer ler um resumo, cara. Você vai numa palestra, você quer o resumo da palestra, irmão. Você pega a porra de uma aula para assistir, 2 vezes. Eu tava nesse loop também, irmão, 2 vezes. Você vai ouvir um áudio no Zap 2 vezes para poder adiantar. Por quê? Porque você não tem paciência com o outro. Você conversa com alguém e aí você faz. Presta atenção, pô. Você conversa com alguém, no meio da conversa você vai lá e interrompe o que o cara tá falando. Você não deixa a pessoa terminar. E você faz isso, não é porque você é mal educado, não, tá? Que o cara pode dizer, não, isso é falta de educação. Não, não é não, pô. O cara não é mal educado. É porque a sua mente foi treinada sempre para encurtar os caminhos. Você quer diminuir os caminhos, tá ligado? E aqui eu pergunto, pô. Eu fiz uma pergunta esses dias para um colega. Eu falei, cara, isso aqui eu vou anotar que eu vou ter que lançar isso aqui na aula, pô. Eu pergunto, será que vocês realmente querem aprender ou querem apenas chegar logo na resposta? Será que vocês querem, de fato, aprender o mercado ou você quer somente a recompensa que o mercado pode te oferecer? E isso aqui foi muito bom, que eu pensei sobre isso aqui. Eu conversando com meus amigos um dia desse aí, o meu amigo falou assim, eu vou dar um exemplo, o mesmo exemplo que eu dei lá, eu vou dar aqui porque eu gostei, até anotei. Pensa comigo, eu sou o cara, irmão, da academia. Eu sou o cara da academia. Eu gosto de malhar, eu gosto de correr. Todo dia eu corro. Gosto de correr, gosto de malhar, gosto de me exercitar. Minha comida é pesadinha, duzentinha de proteína, 100 de carboidrato. Bora ser feliz, salada à vontade. Mas por que isso, irmão? Porque eu gosto, tá ligado? Só que aí é que tá. Eu não faço isso, eu faço isso não é porque eu quero ter um corpo bonito. Porque sendo honesto, foque o corpo bonito. Meu foco é a saúde. Mas eu faço isso porque eu gosto, mano. E aí tem um ponto interessante. Eu, na semana que eu fiquei doente, cara, eu fiquei doente uma semana, fiquei teve uma gripezinha, a gripe masculina que me pegou, você sabe, você lembra disso, né? Teve um dia que eu tava tão lanhado que eu não consegui nem abrir a sala. Cara, eu fiquei praticamente uma semana parado. Foi a pior semana da minha vida, irmão. Porque eu tava literalmente me sentindo nulo dentro de casa, sentado, e aí ligava a TV, lia um livro, jogava videogame, falava, cara, não posso sair, que eu tô. Se eu for no mercado e tossir, os caras vão dizer, ih, rapaz, Covid, leva. Leva que é Covid. E aí eu fiquei uma semana na merda na questão física, porque eu não tava conseguindo me exercitar, e na merda mentalmente, porque na minha cabeça eu tava quebrando um ciclo, eu tava sofrendo antecipado e eu sabendo que eu tava dodói. Eu tava dodói, tipo, tava doentinho, né? E aí tem um ponto interessante, tá? Se você pegar no mercado, é a mesma coisa. O cara que quer a recompensa do mercado e o cara que ele quer curtir o processo, que ele quer aproveitar o processo, vai ter uma diferença muito grande. Por quê? O cara que quer a recompensa, para ele, foda-se. Se ele falhar um dia a gestão. É tipo o cara que tá indo pra academia para ter o corpo bonito. O que é que ele vai fazer? Canetinha, bota um anabolizante, ele pode falhar. Ah, não, sábado, dia do lixo. Vamos comer qualquer besteira aqui. Não, domingo, cervejinha. Toda semana cervejinha. Por quê? Porque o foco dele não é o treino. Ele só quer o quê? Ele quer ter o resultado. Então, quando ele caga pra academia, ele não quer nada. Ele não quer nada. Ele tá de boa. Tipo, faltei, não tô nem aí. Faltei mesmo, falto 2, falto 5, falto 10. Quem tá pagando sou eu, não tô nem aí. Agora eu que tô indo certinho, cara. Imagina eu faltar um dia, 2, 3. Eu fico na merda. Agora traz isso pro mercado. O cara que quer recompensa. Quebrar um dia de gestão, sair um dia do operacional, sair um dia do ciclo que você está operando,
É normal, pô. Por quê? Porque você quer a recompensa do final. Você não quer o processo. Agora, o cara que tá ali no processo, na meiuca, se ele sair da gestão um dia, pai, ele fala, porra, fiz merda, velho. Hoje eu fiz merda, saí da gestão, vou consertar isso aqui o quanto antes. O cara fica na neura. Por quê? Porque ele tá seguindo exatamente o plano. Agora, o cara aqui só quer a recompensa, né? Aí, na hora que eu falei isso, meu amigo falou assim, ele veio com a interjeição. A interjeição até boa. Ele falou, ô, Big, mal, eu tenho aqui 5 anos, Big. Mal, eu tenho 5 anos, Big, no mercado. Eu nunca consegui ainda fechar assim, ter a recompensa que você tá falando aí. Eu falei, só que é que tá, pô. Você pode nunca ter tido a recompensa. Só que todo mundo aqui já fechou uma semana no positivo. Todo mundo aqui já tirou pelo menos um dinheiro do mercado. Então você sabe que se você seguir o plano, é possível. E você sabe fazer as contas. Você sabe que operar com 20 contratos e buscar 250 pontos é R$ 1.000. Você sabe, é justamente essa recompensa que você quer. E aí eu devolvo a pergunta para vocês, meus amigos. Isso aqui não é para você responder, não. É para você refletir. Será que você realmente quer aprender a dominar o mercado? Ou você quer somente a recompensa que o mercado pode te oferecer? E essa recompensa vocês sabem, pô. E aí? Vocês sabem disso. Então, meus lindos, nós estamos no 10, tá? Tá acabando, tá acabando. Então, meus amigos trade, atualmente nós começamos a valorizar a resposta. A gente não valoriza o raciocínio. Só que existe um probleminha nesse rolê aí, tá? Porque a resposta, ela vai envelhecer. O mercado, ele vai mudar. A tecnologia, eu nem preciso falar, vocês estão vendo aí, todo dia é um negócio novo, cara. E a pessoa que aprende apenas a resposta, ela vai ficar perdida toda vez que o mundo mudar. Toda vez que o mundo muda. Mudou uma paradinha, fica perdido. Aí você fica quebrado, cara. Aí você se quebra. Agora, o cara que pensa, o cara que aprende a construir o raciocínio, essa pessoa, talvez ela não tenha a resposta hoje, cara. Ela não tem a resposta hoje. Mas eu te garanto uma coisa. Se você perguntar para um cara que é estudioso uma parada e ele não souber, ele vai te dizer, cara, hoje eu não sei. Mas amanhã, cara, quando você perguntar de novo, ele vai te dar uma instrução daquilo que você falou, daquilo que você perguntou, da sua dúvida. Então, talvez, meus amigos trade, o maior ativo de um trade não seja o operacional. Talvez seja a qualidade do pensamento. Porque um bom operacional, ele pode parar de funcionar. E você sabe disso. Mas a sua mente, ela pode ser capaz de observar. Ela pode ser capaz de questionar, de compreender, de adaptar quando o mercado mudar. Essa mente, ela sempre vai continuar produzindo novas respostas. Talvez, né, seja exatamente por isso que eu nunca quis criar uma sala de call, meus amigos trade, porque isso não funciona. Algumas vezes, cara, quando eu tô com muita certeza da operação, que eu vejo que vocês estão meio com dúvida, tipo ontem, compra, boto pressão. Por quê? Porque ali eu confio. Tipo hoje, vende aí em cima, dá pra colocar um stop aí. Por quê? Cara, eu tô fazendo aquilo que eu estudei. Algumas vezes eu faço isso, mas eu não gosto de fazer isso. Sabe por quê? Porque você vai aprender somente a chegar na conclusão, pô. Só no final do clique. Mas e a construção? Acho que a frase que vocês mais ouvem eu falar na sala é: time, vendi aqui. Quem pegou comigo, eu não peguei. Mesmo se você não pegou, você entendeu porque eu peguei? Se eu falar isso ou não. Por quê? Cara, eu não quero saber. Foque se você vendeu comigo na abertura. Eu não tô nem aí. Agora a pergunta é: você entendeu porque eu vendi? Entendi. Porque esse padrão, ele vai acontecer. Um dia ou outro ele vai se repetir. E quando repetir, você... Ah, rapaz, lembrei, pô. O sacaninha lá explicou, lembrei. Vou vender sem medo. É tipo... Cara, eu já expliquei. Meu melhor gatilho é esse. Toda vez que ele aparece, eu grito, ó. Meu melhor gatilho é esse. Meu melhor gatilho é esse. Eu vou entrar sem medo. Vou tomar stop sem medo. Eu falo isso, cara. Não é pra mim não, tá? Porque pra mim tá na massa do sangue. Mas é pra vocês confiar na leitura. Pra vocês confiar na gestão. Pra vocês confiar no que vocês estudaram. Entendeu, meus amigos trade? Então a ideia não é essa, é como eu sempre falo, né? Eu não vou dar, eu não vou dar o peixe para vocês, pô. Eu vou dar a vara e vocês vão lá e vão pescar. Vocês estão entendendo?
Eu prefiro te ensinar a pescar do que te dar o conhecimento ali, assim, do que te dar alguém aqui, ó, vende aqui, compra aqui. Cara, isso aí não vai funcionar, pô. E aí vamos perguntar, né? Sabe que vocês não perceberam, mas essa aula aqui ela tá tomando um rumo filosófico, pô. Tô fazendo só pergunta para vocês, pô. Será que nós estamos treinando a nossa mente para pensar ou apenas para consumir resposta? E aí eu vou encerrar mais esse bloco aqui e eu quero agora trocar uma ideia com vocês. Olha a pergunta simples que eu vou fazer, beberes. Olha a pergunta simples. Em que área da sua vida esse padrão mais aparece? O que é que você está mais abandonando, pai? Fala comigo, beberes. Eu vou desmontar aqui enquanto eu bebo água e a gente fala cacá. Em que área da sua vida esse padrão está mais acontecendo? Fala comigo, beberes. Hoje você veio com chinela havaiana com um prego embaixo, sabe? Daqui a pouco tem outro plot twist. E aí você vai Pesado. perceber Eu que tô eu não aqui tô com uma refletindo, só. tô quase sentando em posição fetal estourando aqui. Daqui a pouco a gente vai falar, você vai perceber que tem outro plot twist. Pô. Tem mais um prego aí escondido que daqui a pouco ele aparece. É isso que eu ia falar. Não veio só com a chinela, não. Ele veio com cinto, veio com tudo. Eu pago R$250 por sessão de terapia e não é assim, tá? Mas aí eu vou lhe dizer, pô. Porque ela não é sua amiga. Você é paciente dela. Aqui não, pô, eu sou seu amigo. Como eu falei com vocês, né? Espero que depois daqui a gente continue amigos. Amigos falam que Se realmente ela fizer precisam. assim contigo, Amigos do você peito. não volta. Exatamente. Imagina, Igão, ela chega lá, a mulher vai falar tudo isso aqui, o cara vai falar tudo isso, ela fala, ixi, amanhã não veio máscara. E a próxima Eu não sessão? voltava. Imagina, cara, que loucura. E aí, meus amigos deles? Cara, vamos falar, pô. Pode ser sincero, em que área da sua vida esse padrão mais acontece? Você acha que a espiritualidade tem a ver com tudo? Depende. Cara, acho que depende. Depende muito se você se sente bem. Se conectar com o divino, eu chamo de divino, se conectar com o divino. É importante. Agora, tem gente que fala, eu não creio em nada. Se sente bem assim? Me sinto, perfeito. Na minha opinião, pessoal, cara, eu acho relevante, tá? Eu acho muito relevante você ter uma conexão. Uma conexão com você, uma conexão espiritual. E aí, pessoal, não confunda quando eu falo espiritualidade com religião, tá? Eu não vou nem entrar nesse ramo aí, que é pra gente não estar e ter outro plot twist aqui na aula. Fala, Cleitinho. Fala, Vitão. Boa noite aí, galera. Boa noite. Eu acho bem perturbadora a pergunta. Porque, analisando aqui, eu acho que esse padrão de querer só a resposta ao longo aí desses 5 anos, querendo só a resposta, né? Fazendo um apanhado geral, eu acabei aplicando isso na minha vida. Então, estou querendo só respostas em várias áreas. Só a resposta. Não é brinquedo, cara. E aí, meus amigos Tate, mais alguém? Qual padrão isso aí tá acontecendo na vida? Eu sei que é uma pergunta até pessoal, tá? Eu sei que você não vai falar coisas pessoais da sua vida se você não se sentir bem aqui. Mas eu sei que quando faz esse tipo de pergunta, a gente parte até pra uma hora pessoal, mano. Uma hora que... Porra, não é fácil. Eu ia fazer uma comparação muito filha da puta aqui, mas vou deixar quieto. Mas é isso aí. Tudo bem então? Podemos seguir para o outro plot twist? Não, cara, eu vou ficar quieto. Depois eu falo. Você quer que eu fale mesmo? É pesado. Você tá doido pra falar, né? Não, eu vou Nem falar, se eu mas falar, não fala. Tá com pau. eu quero ver que vocês escutem. Ó, vamos lá. Presta atenção. Nessa paradinha de você querer mais respostas, você sabe quem é que fica muito feliz e que faz muito dinheiro com isso? As do Job. Por quê? Porque você atingir o sexo com sua esposa, com seu esposo, com seu parceiro, vamos dizer assim, cara, é um rolê, tá? É um rolê. Não é de bolo, não. Agora, a do Job, ela vai chegar ali a fazer o quê? Você quer a resposta?
Me paga, filho de Kenga. Me paga. Eu vou te dar a resposta que você quer. Só uma comparação bem pesada aqui, mas é basicamente isso aí, espero que vocês entendam. Meus amigos, vamos lá então, já que vocês não querem expor, né, para vocês aí, e também não é, né, expor a questão que eu falo assim, em qual área isso mais acontece na sua vida, vamos partir aqui pro último plot twist. Fiquei muito pensativo. Show. Para não duplicar minha voz aqui. Eu vou ler porque na gravação sai, tá? Pô, mano, eu fiquei muito pensativo. Esse padrão está acontecendo em diversas áreas da minha vida. De começar. Isso aí nem me fala, cara. Começar projetos e não terminar, a gente já fala disso aqui agora. Começa e não termina. Começa e não termina. E aí é claro que eu vou fazer um parêntese nessa questão daqui a pouco. Mas é isso aí. Pornografia, vícios, afetos. É isso aí. A pornografia, ela tem um poder, cara, você não tem noção, pô. Pornografia, time, ela é uma tatuagem mental. Uma vez que você vê pornografia, automaticamente, você não consegue mais desver. Você não consegue mais desver. Ela vai acabar com você silenciosamente. Ela vai acabar com o seu casamento, porque você vai acabar perdendo interesse no seu parceiro, sua parceira. Você acaba perdendo interesse. Por quê? Porque você está acostumado a ver um filme, pô. Essa é a realidade. E aí entra aquilo que a gente está falando. A pornografia, ela vai te entregar a resposta também. E para você se relacionar com seu companheiro ou companheira, você vai ter que construir essa resposta. Você vai ter que construir o raciocínio. Mas você já está tão acostumado a querer somente a resposta que você não vai querer construir o raciocínio. É aí que acontece muita separação, tá? Muita separação. Acontece muito divórcio, muita gente acaba... Porra, relacionamento que eu falo no geral, tá? No geral, homem, mulher, tudo, geralzão, acaba destruindo, tá? Fique em silêncio, é melhor. Só reflita. Então, meus amigos, vocês não têm noção do poder que essa desgraça tem, cara. Porque isso é literalmente uma desgraça. Em todos os sentidos, tá? Eu sei que tem gente que curte, aí não vou nem entrar nesse mérito, mas no geral não é legal. Não indico, não, talvez não seja a melhor maneira. Ó, cara, você quer que eu fale uma besteira aqui? Eu vou falar, foda-se. É muito melhor você fumar maconha do que você assistir pornografia. Abre parênteses, eu não fumo, fecha parênteses. Mas talvez é muito melhor você fumar maconha do que você... Cara, eu tô sendo... como eu falei com vocês, papo de irmão aqui, pô. Papo de irmão. Papo de irmão. E vamos seguir a aula aqui. Vamos lá, vamos seguir aqui então pro próximo plot twist, tá? Aí o cara vai ficar ali meio na brisa, vai ficar com fome, tomar cuidado para não engordar, destruir alguns neurônios. Mas não... A depender da quantidade. Mas não vai ter o mesmo impacto às vezes que a pornografia. Cara, você não tem noção, cara. Você não tem noção. Vamos lá, meus amigos Teji. Vamos começar a pensar, como eu falei com vocês, né? Essa aula aqui, ela foi escrita filosoficamente, para vocês entenderem aí o que, é que a gente está fazendo, tá? Pra gente ir embora. Um mijo? Você colocou um pipi no micro-ondas, Big Big? O número 1? Ah, tá, cara. O cara botou um pipi no micro-ondas, você me quebra, você me break, cara. Eu vou até seguir a aula aqui pra não ter... Eu, hein, cara. Que isso aí você me quebra. Vamos lá, minha rapaziada. Vamos lá. Pra gente continuar aqui, ó. Vamos começar a pensar. E aí, mais uma pergunta. Cara, essa aqui é só pergunta, tá? O que realmente constrói uma vida, cara? Pensa um pouquinho aí. O que é que constrói uma vida? E aí eu não vou nem entrar na parte filosófica do que é a vida, mas o que é que constrói uma vida? Presta atenção na coisa. Quando eu falo que constrói uma vida, eu não estou dizendo na parte biológica, tá? Eu não estou falando nessa questão. E aqui, eu sei que cada um vai ter a sua própria opinião. Por exemplo, se eu desmutar aqui, umas pessoas podem dizer, cara, o que constrói a vida é um conhecimento, é dinheiro, é o talento, é a sorte. Né? E aí cada um vai expressar a sua opinião da maneira aí que quiser. Por quê? Vamos lá. Se fosse apenas conhecimento, é como eu disse, a gente nunca teve uma geração tão preparada como a nossa. Se fosse informação, nós nunca tivemos em uma geração tão privilegiada quanto a nossa, cara. É sério. Nós somos... Cara, você tem ideia? Reza a lenda que Salomão, né, foi um dos homens mais ricos que já existiu. Nós somos, teoricamente, mais ricos que Salomão. Você preferia ter a quantidade de talentos de ouro, 666, de Salomão,
ou viver hoje, tipo aqui, ó, sentadinho no ar-condicionado, podendo ir no banheiro, tomar um banho. Eu preferia estar na época de hoje do que ser um rei na época de Salomão. Mas você entrar pra história, foque, não tô nem aí. Então pensa comigo, se fosse essa questão de informação, a gente é privilegiado, pai. Só que, como eu falei, existe sempre um paradoxo. Por quê? Porque quanto mais informação você acumula, menos tempo você parece conseguir permanecer diante dessa informação. Porque você tem uma informação, você já parte para outra. Então, talvez a pergunta nunca tenha sido o quanto que você sabe. A pergunta de fato é quanto daquilo que você sabe, você realmente, né, transformou quem você é. Quanto daquilo que você sabe transformou quem você é. Por quê? Porque o conhecimento acumulado, ele não vai transformar ninguém, filho. É tipo água da chuva parada no chão lá, num copinho. Só vai dar dengue. Só vai criar problemas para você e para sua família. Então, quanto daquilo que você sabe realmente transforma quem você é. Agora, o conhecimento vivido, esse sim, pai. Esse sim é top, tá? E existe uma ponte entre conhecimento acumulado e o conhecimento vivido. Essa ponte, mano, se chama, sabe o quê? Permanência. Permanência. Porque pensa nas pessoas que... Ó, vamos lá. Pensa nas pessoas que você admira. Pense nas pessoas que você admira agora aí. Pense aí em um grande músico, pense num atleta, num trader, num ator, alguém que você realmente admira. E aí me responde, tá? Você acredita, olha a pergunta que eu vou fazer, presta bem atenção. Você acredita que essas pessoas chegaram lá porque elas descobriram um super segredo oculto dos deuses que foi revelado somente para eles? Ou porque eles permaneceram tempo suficiente para colher o resultado de milhares de decisões, de pequenas decisões que ele teve que tomar ao longo da jornada? Porque se você falar que essa pessoa atingiu aquele resultado porque ela conseguiu um segredo oculto do Olimpo, aí, infelizmente, eu tenho uma péssima notícia, tá? Nós não iremos atingir esse patamar nunca. Nunca, nunca. Por quê? Porque esse segredo foi do Olimpo diretamente para eles. Agora, se você disser que eles permaneceram tempo suficiente para colher resultados, aí a gente pode atingir esse resultado. Ou seja, é copiável. É copiável, a gente consegue copiar essa bagaça. E aí, meus amigos Tede, a gente foi ensinado sempre a admirar a pessoa pelo resultado, pô. Só que a gente nunca admira a permanência que tornou aquele resultado possível. Por que a gente faz isso? A gente admira o resultado, a gente admira ali só o resultado e não admira o processo da pessoa. Por quê? Porque o processo, a permanência, não dá audiência, pai. Não dá audiência. Ninguém comemora os dias que deu tudo errado. Cara, tem dia. Vamos ser honestos aqui, tá? Estamos aqui entre irmãos. Estamos aqui entre irmãos. Cara, tem dia que parece que o capeta ele fica exclusivo pra você, pô. Ele fala, sabe de uma. Foda-se a humanidade. Eu vou ficar só nesse cara hoje. E aí tudo dá errado, irmão. Até beber água você se engasga. Dá errado. Só que isso não dá audiência, pai. Não dá audiência. Só que mesmo assim, você simplesmente continua. E é exatamente ali que a vida começa a ser construída, pô. Quando você continua. Tá ligado? A gente sempre tá ali admirando a conquista da pessoa. Nossa, olha o resultado de fulano. Nossa, olha o carro que fulano comprou. Cara, mas admirar o processo é difícil, hein? Imagina se o cara faz um Instagram. Seja honesto comigo, o cara faz um Instagram partindo de um zero. Só se lascando. Meu irmão, só se fudendo. Papo de homem aqui, só se fudendo, cara. Você acha que esse cara vai ter audiência, cara? Talvez seja por isso que tanta gente sonha. Ela sonha em ter um resultado extraordinário. Só que ela vive uma parada que não é compatível com o seu objetivo. É como eu sempre falo, pô, se você sonha, é porque você tá dormindo, pô. E quem tá dormindo não realiza. Então, se você tem um objetivo, você fica ali, nossa, vou viver disso, nossa, eu vou fazer R$1.000, vou fazer 2.000, vou ter resultados extraordinários. Mas eu pergunto, pô, vamos ser honestos aqui. Você faz a rotina de um cara que faz R$10.000 no mercado? Responda pra você, não precisa responder não. Você aí, você faz a rotina pra ter R$2.000, pra receber R$2.000? Ou você só tá sonhando com a porra do resultado?
Um minuto de silêncio em homenagem à pergunta. E aqui eu quero fazer outra perguntinha, tá? Outra pergunta, como eu disse. Hoje é aula de filosofia, pô. Outra perguntinha pra gente aqui. Imagine aí duas pessoas. As duas têm exatamente a mesma inteligência, tá? A mesma inteligência, o mesmo dinheiro, a mesma idade, as mesmas oportunidades. A única diferença é onde cada um investe a sua atenção todos os dias. O primeiro, como vocês podem ver aí o exemplo, o cara já acorda, celular. Pega ali, consome qualquer merda, né? Troca de assunto o tempo inteiro, fica só scrollando no celular, nunca termina um livro, compra, deixa lá, né? Nunca permanece muito tempo em uma ideia, procura sempre ali as respostas mais rápidas, o caminho mais fácil, o caminho mais curto, o resultado imediato. Essa é a primeira pessoa, que é esse sacaninha aí. A segunda pessoa, ela usa o quê? Ela também usa tecnologia. Ela também trabalha, ela tem problemas. Só que nos dias, todo dia ali, ela separa um tempinho ali para poder ela fazer uma parada que é raro as pessoas fazer, que é permanecer. Eu vou permanecer. Como assim permanecer? Eu vou permanecer nessa leitura aqui. Eu vou permanecer numa conversa. Eu vou permanecer num projeto. Eu vou permanecer aqui porque ainda não tem a recompensa. Eu vou permanecer, sabe por quê? Porque ninguém tá olhando. Vou permanecer porque, pô, desistir seria mais fácil, vamos ser honestos. Eu pergunto, 10 anos se passaram. Na sua opinião, depois de 10 anos, as duas pessoas, elas vão ser parecidas? Você acha que as duas pessoas vão colher os mesmos resultados? Claro que não. Não tem nem a hipótese, claro que não. Não porque uma nasceu melhor que a outra, mas porque uma treinou a mente de um jeito e o outro treinou a mente de outra maneira. E antes de continuar aqui, eu preciso fazer um parênteses aqui, tá? Nem toda desistência, pessoal, é um erro. Nem toda desistência é um erro. Existem momentos em que você abandonar, largar, abrir mão mesmo, é inclusive a decisão mais inteligente, tá? Eu sei que pessoas que, por exemplo, enfrentam problemas de saúde, situações familiares, coisas que, pô, tem mudanças ali inesperadas, descobriu que tá com alguma doença, alguma coisa, ou descobriu na sua jornada que ela estava seguindo um objetivo que nunca foi dela de verdade. Então, hoje eu não quero explicar esse tipo de desistência, tá? Isso aqui é um padrão, é uma coisa que realmente tem que ser tratado, tem que ser investigado. Eu tô falando de pessoas, entre aspas, que normais, pô, tem sua saúde perfeita, tá ali, tem tudo para seguir em frente. Tem tudo para ser feliz. Mas ela desiste. Esquece e aí abre esse parênteses para essas pessoas, tá? Tem um casos assim também que eu conheço e eu sei que não é tão fácil assim. Continuando aqui. Vocês precisam entender uma coisa, meus amigos Tade. A nossa identidade, ela não nasce pronta. A gente já teve uma aulinha sobre identidade, tá? E eu provei para vocês. A nossa identidade não nasce pronta. Ela é construída. Só que tem um probleminha. Ela é construída de uma maneira silenciosa, porque pequenas escolhas que você vai fazendo, que você vai repetindo todos os dias, por exemplo, cada vez que você interrompe uma conversa, você ensina uma parada para sua mente. Cada vez que você pega um livro e abandona, você está ensinando uma paradinha ali para sua mente. Cada vez que você espera pacientemente ali uma entrada, uma operação top e de qualidade, você acabou de ensinar algo para sua mente. Então, tudo que você faz, cara, toda escolha que você faz, tudo que você pensa que você não faz sentido nenhum, você está registrando. São pequenos fragmentos que você está registrando na sua mente. E separadamente ali, ó, esses fragmentos, é insignificante, cara. É insignificante. Só que quando você pega todos eles e junta, aí constrói quem você é hoje. Constrói essa identidade que você tem hoje aí. Se tem uma identidade. Porque muitas vezes a gente pega a identidade e passa pro coleguinha fazer o que ele bem quiser. Seja um pai, seja uma mãe, isso aí já é outra história também. E aí tem um ponto interessante, né? Esse cara aqui, ó. Aqui é o ChatGPT de trabalho, né? Eu pedi pra ele criar um Aristóteles mais real. Ele cria... Talvez seja por isso que esse sacaninha ele falou o seguinte, pô. Ele dizia que o caráter ele é formado pelos hábitos. Só que hoje, com a tecnologia e o conhecimento, obviamente, eu acrescentaria uma ideia. Que ideia seria? Que os hábitos ele vai moldar ali aquilo que você faz. Só que a atenção molda quem você se torna. Porque toda atenção repetida, ela vai fortalecer um caminho. E todo caminho fortalecido começa como?
aos poucos e aos pouquinhos vai definindo a sua identidade. E aí agora a gente entra no plot twist aqui que eu falei. Existe um detalhe muito curioso. Cara, se você pesquisar isso aqui, vocês vão perceber, tá? É a primeira vez em toda a história, em algumas das maiores civilizações aí, porra. Cara, muito tempo atrás. Elas estão disputando exatamente o mesmo recurso. Antigamente, as guerras aconteciam por quê? Geralmente território, tá? Geralmente território. E aqui a gente pode até fazer um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Quando lá o povo de Israel sai do Egito, Deus fala assim, ó, vou dar uma terra para vocês. Canaã. Só que para poder ele conquistar Canaã, meu amigo, é um rolê. É um rolê para esse povo conquistar. Até hoje não conquistou, mas tudo bem. Para conquistar. E era guerra por conta de quê? Território, irmão. Território. Só que hoje mudou. Não é petróleo, não é ouro, não é soja, não é dinheiro. Nada disso. A guerra hoje é pela atenção, meus amigos trade. Vocês têm que entender que a guerra que está rolando hoje é pela atenção. Simples assim. Pensa comigo, vamos pensar um pouquinho. A maioria das plataformas que você conhece, Instagram, YouTube, TikTok, Netflix, Spotify, todas elas fazem uma pergunta todos os dias. Como que eu posso fazer para essa pessoa permanecer só mais alguns minutos, só por mais um vídeo, só por mais uma música? Porque quanto mais tempo você permanece, mais dinheiro essas empresas ganham. E perceba uma coisa, tá? Você não paga pela plataforma. Você não paga para usar o YouTube. Tem um gratuito. O TikTok, o Instagram, a versão gratuita. Você não paga, pô. Só que, porra, como que eu não pago um produto e a empresa vale bilhões? Já parou para pensar nisso? Eu não pago nada, teoricamente, mas a empresa vale bilhões. E aí que surge uma pergunta inevitável, pô. Se você não paga nada pelo produto, de onde vem tanto dinheiro? A resposta não é difícil. Anunciantes. Porque os anunciantes pagam pela sua atenção, meus amigos. Ou seja, você é o produto, tá ligado? Essas empresas estão te vendendo. Elas compram o acesso à atenção das pessoas. Então, na prática, essas plataformas elas vão transformar a atenção do cara em um ativo econômico. E é aqui que acontece uma parada que buga a minha mente, cara. Porque o algoritmo, ele não foi criado para te ensinar. Não, o algoritmo, ele não vai formar o seu caráter. Ele não vai tornar você uma pessoa mais sábio. O objetivo dele é outro. Descobrir aquilo que faz você permanecer, né? Por exemplo, o cara que gosta de futebol. Curtiu 3 vídeos, meu amigo, já sabe. Só futebol. Todos os gols de Neymar no PSG. Os gols de Messi na Copa do Mundo. E você, olha que golaço. Só lá, assistindo. Se você gosta de humor, piadinha, gracinha, toda hora vai aparecer um palhaço pra você, pô. Você gosta de política, toda hora aparece um debate. Um esquerdista versus 30 conservadores. E aí, essas palhaçadas, que isso aí tudo pra mim é palhaçada. Tipo isso aí, meu amigo Teide. Esse é o rolê aqui, ó, do algoritmo. É isso aí, ó. Ele vai aprender, observa, testa e corrige. Esse é o ciclo sem fim do algoritmo. Ele faz isso até descobrir aquilo que captura a sua atenção por mais tempo. Você percebe o que está acontecendo? Enquanto você acredita que estão treinando o algoritmo também está treinando você. E aqui, abre parênteses, eu não sou contra as redes sociais, eu não estou dizendo que isso é ruim, até porque eu uso. O problema não é a ferramenta, o problema é você deixar que outra pessoa decida diariamente a sua atenção. Onde que a sua atenção vai permanecer. E aqui, um ponto interessante. Se você tem filho hoje, cara, vou ser bem honesto aqui, eu não tenho filho, mas se você tem filho hoje, 6 anos, 7 anos, seja honesto comigo. O que essa criança sabe, irmão? Toma aqui um celular, entrega. Ah, não, mas os pais estão fiscalizando. Tudo bem, só que ela vai ser treinada pelo algoritmo. O algoritmo vai estar treinando, vai estar moldando a identidade do seu filho. Por isso que você vê muitos jovens hoje, eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas muitas crianças hoje que se comporta parecendo desenho animado, pô. Ela fala parecendo, exemplo, tá? Ela fala parecendo no Shrek, ela fica imitando os Minions, ela fica... Por que isso? É o que tá treinando a criança, pô. E essa criança que tá sendo treinada, que foi treinada há 10 anos atrás,
Caralho, é a mesma criança hoje que tá no Six Seven. É a mesma criança que tá formando aura babilônica no meio da praça, irmão. Que você honesto, seja honesto comigo, você dos anos 2000, 90, dá vontade de dar uma tapa no pé do ouvido, com todo respeito, tá, time? Com todo respeito. Mas você que é anos 90, seja honesto comigo, pô. Você olha assim e você fala, cara, isso aqui não faz sentido. Não. E aqui não sou contra, mas não faz sentido. Você fala, não tô entendendo, só balançar o bracinho, isso aí é aura. E aí, como é que você ganha aqui? Você tem que fazer o Mule. Que caralho é Mule? Aí o cara vai lá, faz aquela cara. Só é lembrar, eu dou risada. Vocês estão entendendo o que é que tá formando o caráter dos jovens e do adolescente hoje? É justamente isso aí, tá? E aqui, repito, não tô dizendo que rede social, nada disso é ruim, pô. Não tô dizendo isso. O problema é você vender não, dar, entregar de grátis ali a sua atenção. E a pergunta que a gente mais tem que fazer no século XXI é: quem controla a sua atenção? Porque se as empresas do mundo inteiro disputam a sua atenção todos os dias, e se sua atenção ao longo dos anos ajuda a construir quem você se torna, então a gente precisa nos questionar uma coisa: em que eu estou investindo a minha atenção? Isso não tem nada a ver com permanecer. Claro que tem, porra. Você prefere ficar scrollando as redes ou ler 5 páginas de um livro? 5, cara. Tô falando 5 páginas de um livro pequenininho, você não consegue. Ou você até tenta, no meio da página ele dá sono. Aí você tá lendo, do nada você lembra do vídeo lá, igual aquele cara, né? Eu ia dormir, do nada eu lembrei, aí bota um vídeo aleatório. Aí você tá lá, né, nesse vídeo que, tipo, nada a ver, irmão. Nada a ver o vídeo. Já desconcentrou você todo. Você nem lembra mais o que é que você tá fazendo, pai. Você já tem que ler a página tudo de novo. Vocês estão entendendo? Então, meus amigos trade, é nessa pegada aí. E aí eu vou voltar àquela pergunta que abriu a nossa aula. Por que que você não termina o que é que você começou, pô? Por que que você começa uma parada e não termina? Talvez hoje você tenha percebido que essa nunca foi a pergunta certa. Que a pergunta certa é outra. Que tipo de mente eu venho treinando nos últimos anos? Seja honesto comigo, 5 anos aí que as redes explodiram. Qual a mente que você está treinando, pô? A mente que quer tudo no hope, tudo rápido, tudo fácil, tudo no já, tudo no agora. Você quer tudo já. Cara, seja honesto comigo, você é crente e nunca leu a Bíblia. Nunca leu a Bíblia, o cara. O cara tem lá a indicação do maluco. O cara morreu na cruz, falou, ó, você tem que fazer isso aqui e tal. Aí chegou uma galerinha, juntou, leu o livro. O maluco não leu o livro, cara. Aí não, domingo lá o pastor vai ler, o pastor salvo, deixa a sua Bíblia aberta em casa no Salmo 91. Cara, Salmo 91 na sua casa tá cheio de poeira. E você achando que o capeta vai lá todo dia e lê pra você. O Senhor meu pastor, né? 23, nada me faltará. Aí começa, aí interpreta pra você. Não, aí o Vale da Sombra da Morte é um vale que existiu. Aí, tá mais sábio que você, cara. E você com o Salmo 91 aberto lá, Salmo 21. Quem escreveu o Salmo 91, o cara não sabe. Ele tá falando do que ele acredita, tá ligado? E aí eu volto a perguntar, pô. Por que você nunca termina? O que é que você começa? Pensa um pouquinho aí. 1 minuto de silêncio pra vocês pensar. Que tipo de mente você tá treinando nos últimos anos? E aí aqui, quando a gente fala, porque é falta de disciplina. Só que vamos ser honestos, meu amigo trade. Ninguém nasce disciplinado. Ninguém acorda e fala assim, ó, eu vou ser disciplinado hoje. Vou ser disciplinado hoje. Mesmo que você fale isso, irmão, você não vai conseguir. Você fala assim, ó, hoje eu vou fazer tudo certo. Tá bom, um dia só não é disciplina, pai. Um dia só você só fez. Uma semana não é disciplina, tá? A disciplina é hoje. Só que esse hoje tem que perpetuar. Simples assim. Então, meus amigos trade, ninguém nasce disciplinado. Ninguém acorda disciplinado. Ninguém acorda paciente. Ninguém acorda profundo. Só se você... Não vou fazer a piadinha não. Vamos seguir. Essas características, elas são construídas, tá? Elas são construídas exatamente da forma que você constrói a ansiedade. Pum! Chora. Chora, filho, chora. Porque se você acha que você tá... Do mesmo jeito que você vai treinar para ser disciplinado, você também está treinando todo dia para ser ansioso. Você também está treinando todo dia para ser impossível, para ser superficial, para ser impaciente. Mas como que eu treino? Eu não treino, não. Você treina, pô. Você repete isso todo dia. Repete todo dia.
Eu não sei qual foi a maior reflexão que você fez desse bate-papo aqui, tá? Talvez você tenha percebido que você interrompe as pessoas. Talvez você tenha percebido que você começa uma parada e não termina. Talvez você tenha percebido que procura a resposta antes de compreender qual é a ideia do problema. Quantas vezes você já foi lá no chat GPT para resumir uma notícia, caralho, de uma página? Seja honesto comigo, pô. Você pega a notícia de uma página, resume pra mim. Aí ele vai lá, faz um resumo todo cagado. Aí você faz o quê pro resumo? Você pula pro final e fala só aquela frase que ele vai resumir a notícia toda, cara. Que isso? Talvez você percebeu isso. Ou talvez você percebeu algo completamente diferente. Só que eu espero que exista uma única coisa que você nunca mais faça. Nunca mais, meus amigos, nunca mais trate a sua atenção como se ela fosse uma paradinha sem valor. Nunca mais faça isso. Como se a sua atenção fosse uma paradinha que... é sua atenção. Porque ela é um recurso, mano, muito precioso. E você possui isso. Tudo aquilo onde você coloca atenção, caminha. Isso vai levar um pedaço do seu tempo. Isso vai levar um pedaço da sua vida, pai. E aí eu quero te fazer outra pergunta, tá? Novamente. Depois que eu falei lá, quantas vezes você já olhou o celular? Eu fiz um alerta pra vocês há um tempinho atrás. Aí eu faço de novo. Já pegou no celular de novo, né? Pegou, né? Não tá entendendo por quê? Não consegue permanecer comigo, cara. Então, meus amigos, hoje nós não falamos de trade, tá? Talvez algum de vocês até achou estranho. Afinal, isso aqui é uma comunidade de quê? De trader, né? Só que existe uma coisa que eu aprendi nos últimos anos que é muito engraçado. O mercado ele não recompensa quem sabe mais. E aqui, acho que vocês é a prova viva disso. Muitos de vocês têm conhecimento aí que, cara, vocês não tem ligado, pô. Muitos de vocês já zerou todos os cursos que você podia imaginar, já fez tudo. Cara, é uma loucura, velho. Já sabe demais, já sabe muito. Se realmente conhecimento te levasse em algum lugar nesse mercado, seja honesto comigo, bilionário não, milionário você estaria. Uns 2, 3 milhões, numa operação com 100 mil talvez, se conhecimento fosse só isso aí. Mas só que o mercado ele não recompensa quem sabe mais, pô. O mercado recompensa quem consegue permanecer lúcido quando o pau tá quebrando. Todo o corpo tá mandando você agir, mas você fala, por que eu vou agir? Se manter lúcido ali, quando o homem composto quer dominar, você consegue? Seja honesto comigo. Quantas batalhas você perde pra porra do homem composto? Pensa comigo, cara. Isso não vale só para mercado. Cara, o pessoal que tá aqui do outro grupo, eu falo direto. Meus amigos, muitos de vocês não precisam de curso. Muitos de vocês não precisam de mentoria, cara. Vocês ficam aí atrás de resultado. Aí o cara posta um resultado no grupo lá, você quer fazer a mentoria do cara. Aí chega outro, posta no Instagram, você quer fazer a mentoria do cara. Você só tá se lascando. Eu não vou entrar nesse mérito porque a gente tem uma aulinha que a gente já falou sobre isso. Você não tá ficando cada vez mais sábio, aprendendo de tudo. Eu vou ser tudo. Não é assim que funciona. Só que isso aqui, tá? Não vale pro mercado só. Não vale só pro mercado. Isso aqui vale pra vida, irmão. É pra vida. Talvez essa tenha sido a maior descoberta que eu fiz nesses últimos tempos, tá? Esses últimos tempos. E é como eu falei com vocês. Eu sofri um pouquinho depois que eu vi lá. O que me fez estudar sobre isso foi olhar... Vamos ser honestos aqui, ó. Eu não sei se vocês... Vocês sabem que eu sou um cara do sertão, sou um cara da roça, sou um cara que trabalha com essas coisas aí. Quando você vai plantar... Seja honesto comigo. Quem entende do que eu tô falando aqui vai saber. Quando você vai plantar, você faz duas coisas. Primeiro, você vai preparar a terra e a semente. Por quê? Se você colocar a semente que é boa em uma terra boa, você sabe que milho, 3 meses você vai colher milho felpudo. Agora, se você colocar uma semente boa e não preparar a terra, não acontece nada. Muito pelo contrário, você perde dinheiro. Se você preparar a terra e colocar uma semente ruim, você sabe, não vai dar bom. Pode nascer um ou outro, mas a maioria vai dar ruim.
E aí agora, ainda tem outro probleminha, tá? Que vamos ser honestos, esse ano aqui deu uma melhoradinha, ano passado a gente sofreu com isso. Excesso de chuva. Você preparou a terra, você preparou a semente, você deixou tudo adubado e aí você quer chuva. E a chuva vem. Só que tem um problema. Ano passado aqui, a chuva veio demais, que eu não tava reconhecendo. Falei, cara, será que eu tô no Nordeste, certo? De início, cara, eu vou ser honesto, tá? Todo mundo feliz. Chuva, 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 a colheita vai ser boa. Do nada, meu amigo Tede, o negócio virou. E chuva, chuva, os caras, ih, rapaz, não para de chover. A terra começou a embebedar. E a gente perdeu plantação que só, cara. Prejuízo da porra. Ano passado, não sei se vocês lembram que eu falei com vocês que aqui teve um tornado forte, cara, que derrubou árvore, levantou telhado, derrubou cerca, matou boi, que a árvore caiu em cima do boi. Você tá doido, cara? Eu falei, cara, se isso aqui é o Nordeste mesmo, a gente tá... Isso aqui é no Sul, é o Ninho, chegou por aqui, o que é que tá acontecendo? Agora vamos trazer isso para o mercado. Se você tiver uma terra ruim, uma semente boa, já sabe disso, né? Vai diminuir drasticamente. Agora pensa comigo, vamos trazer isso aqui para o mercado. A gente passa anos tentando aprender uma técnica. Só que, na verdade, a gente deveria começar a aprender a cuidar da mente que vai receber a técnica. Porque pouco importa se você tiver a técnica, se a mente não estiver preparada para receber a técnica, cara. Um operacional excelente nas mãos de uma pessoa que é impulsiva, na mente impulsiva, na mão do homem composto, esse operacional vai ser perigoso, cara. E eu vou te dar um exemplo do crack. O crack é um operacional perigoso e ele tem uma configuração. A configuração do crack é bonita, é vela de agressão, vela de aceleração de alvo, chegando em região, travando, falhou continuidade, crack ativo. Duas opções. Compro o crack e espero bulinada. Hoje eu fiz o quê? Fui conservador na compra. Vou esperar a bulinada. O bicho fez o quê? Foi embora. Na venda eu falei o quê? Não vou esperar a bulinada. Vou vender. Tô a favor do contexto, cara. Você vê como é simples? Mas qual o probleminha de você pegar esse operacional maravilhoso e entregar na mão de uma pessoa impulsiva? Porque o crack ele aparece na VWAP, aparece na média, aparece no meio do nada. Ele vai aparecer a configuração em todo tempo. E você vai querer fazer o quê? Clicar em todo tempo. Ele vai ser perigoso. Você pega uma estratégia que é brilhante e entrega na mão de uma pessoa que não consegue permanecer nessa estratégia e ela vai fracassar. Por quê? Porque ela é ruim? Não, cara, porque ela não treinou a mente. Ela vai fazer o quê? Ela vai pegar essa estratégia, vai ficar só rodando, irmão. É o que vai acontecer, meu lindo. Vai ficar rodando, vai ficar tentando. Ah, não. E aí, cara, eu vou falar porque eu 2 anos aqui, 165, ó, em um ano crescemos 165 alunos. E eu recebo isso várias vezes. Você já pensou, o crack é bom, né? Não, perfeito, cara, se você usar a configuração na região, é perfeito. Você já pensou, se você colocasse uma VWAP ancorada junto com a band, partindo de uma média móvel de 21, período de 57? Cara, nunca pensei nisso. Testa. Aí eu falo, cara, eu vou ser honesto. Testa. Se der certo pra você, perfeito. E por que eu não abraço a ideia? Porque se eu fizer isso, meus amigos Tede, eu vou estar treinando a minha mente a não permanecer naquilo que eu estudei, naquilo que eu executo. Agora chega um cara, ó, tem uma região massa aqui, exemplo do Pedrão. Pô, mano, tô estudando aqui região do Bova. Vou estudar. Vale a pena? Vou. Valeu a pena? Beleza, dá pra gente adicionar, porque não muda a configuração. E aqui já fica uma dica para vocês. Não muda a configuração do meu operacional. Do exato momento que você me traz uma coisa que muda a configuração, meu amigo trade, para mim aqui, eu vou entender, eu vou assistir, eu vou acompanhar. Se eu ver que quebrou demais, para mim não serve, porque eu não vou permanecer. Eu vou mudar. Eu sei que eu vou mudar. Então, meus amigos trade, como eu já falei, repito, o problema não é conhecimento. O problema é quem você se torna enquanto você adquire o conhecimento. Esse é o probleminha. Posso dar um exemplo religioso? Vocês permitem? Dá só um legalzinho, que tá acabando. Vou te dar um exemplo religioso. Paulo pregando Bíblia. Bíblia não, que não existia, né? A palavra, vamos dizer assim. Aí Paulo tá lá falando, pessoas se convertendo, pessoas indo, tal, gente acreditando em Jesus e tal, papapá.
mil anos depois, não vou dizer que é a Igreja Católica para não ofender ninguém, mas pessoas da Igreja Católica, pessoas infiltradas ali, pregando Bíblia. O que é que eles fizeram? Inquisição. Vamos fazer Inquisição. Que essa porra veio pro Brasil até 1800. Então, meus amigos Ted, é a mesma Bíblia, cara. É o mesmo conhecimento. Só mudou quem? A pessoa. E aí eu vou dar um exemplo de mim. Eu estudei Bíblia, abandonei religião. Outro estuda a Bíblia, fica mais religioso. É o mesmo conhecimento, meus amigos trade. O que muda é o terreno que está recebendo o conhecimento. Vocês estão entendendo nisso? É isso que eu estou dizendo. É isso que eu quero que vocês percebam. Talvez dá uma pausa em buscar tanto conhecimento naquilo e outras coisas. Permanece. Tenta permanecer uma coisa. Respira. Então, meus amigos, desde hoje, nesta noite, depois de tudo que nós estudamos, eu farei uma pequena adaptação. Talvez nós não estejamos desperdiçando apenas tempo. Porque quando você destrói a sua atenção, você está destruindo o seu tempo. E se a atenção é aquilo que constrói a sua identidade, então cada minuto possui mais valor do que você imagina, tá? E durante muitos anos ensinou pra gente que a maior riqueza ali do mundo era dinheiro. Não, cara. Roma provou que nunca foi sobre dinheiro. Nunca foi sobre ouro. E hoje eu acredito que é outra coisa. A maior riqueza que o ser humano possui é, primeiro, a capacidade de decidir consciente onde sua atenção vai permanecer. E o tempo, cara. Tudo aquilo que recebe sua atenção recebe uma parte da sua vida. E aqui, nesta noite, tarefa de casa para vocês aí, ó. Qual foi a última coisa realmente importante que você abandonou? E qual história você contou para justificar essa desistência? Parênteses de novo. Eu estou dizendo nas coisas que você de fato teve que deixar para trás. Você deixou porque você quis e não que você teve que deixar. Como eu falei, pessoas que têm doença, todo aquele blá 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 que eu já falei, tá? Tô falando de você mesmo aqui. Então, o que é que você deixou para trás, cara? Por que você abandonou? Por que você abandonou isso aí? Qual foi a história que você contou? Tudo tem história, cara. Qual foi a historinha da carochinha que você contou? Não sei. Aí é você que precisa pensar um pouco. Talvez seja você que precisa raciocinar um pouco. É que eu vou abrir o microfone, que é pra gente agora falar groselha. Meia hora de aula, eu ainda tenho 45 minutos, você sabe disso. E aí, meus amigos Ted, vamos lá. Essa aula aqui não é uma aula. Como eu disse, é uma troca de ideias. Uma troca de ideias. Qual foi a... E aqui eu já vou pagar o bizu. Qual foi a tese que a gente foi usando aqui? Socratiana. Uma basezinha dele. Um pouquinho de maiêutica. Para quem não sabe o que é maiêutica, é a capacidade que você vai desenvolver de fazer o quê? Boas perguntas. Se você observar, essa aula aqui teve muitas perguntas. Então, meus amigos dele, fala comigo agora, pô. Fala comigo, não me deixa sozinho não. Somos amigos ainda? Vocês me amam? Porque eu amo vocês, cara. Vocês estão falando comigo ou eu tô mexendo no celular, pô? E aí, Vitão? Fala, amor. Então, eu realmente tenho alguma coisa a ver aquilo que eu estudo, né? Sobre as desinformações que as redes sociais ela vem implantando nas pessoas, né? E cada vez mais ela está se enraizando, né? Em quem está vindo agora, que já nasce com o celular na mão, sabe? Isso realmente, até vi alguns documentários falando que a gente vai perder a criatividade, né? O ser humano não nessa geração, mas daqui a 100 anos, 150 anos, né? Vai perder esse nosso talento que a gente tem, né? Por tanta facilidade que tem. Tem até um filme, um pouco antigo, né? Aquele Wall-E, aquele robozinho que vai reviver a Terra, que a Terra virou um lixão, né? Esse robozinho acha uma semente, né? E o ser humano tá todo mundo dentro de uma nave, todo mundo gordo e todo mundo mexendo no celular. E isso é um filme de quase 20 anos atrás, sabe? E remonta a como é que tá a sociedade hoje, né?
E se você não alertasse a gente ia achar que é coisa da nossa cabeça, que é algo. Quem é que vai ficar te vigiando? Mulher vai ficar te vigiando? Teu filho vai ficar te vigiando? É você Uhum, mesmo que se vigia. uhum, E se você mesmo não olhar para dentro de você, você não vai enxergar isso. Você vai achar o quê? Que é normal. Por quê? Porque a criança está mexendo, tu chega em casa, a mulher está mexendo, aí tu vê no uhum. ônibus, todo mundo está mexendo, aí vem Sim. aquele comercial dos ratinhos, que Uhum. todo mundo mexe no celular e o errado é o robô que ele livra. Uhum. Tipo isso Então, aí, cara. realmente, essa aula com certeza vai plantar uma semente nos nossos corações e a gente vai enxergar o conhecimento de uma forma um pouco diferente, né? Não uma coisa, porque tudo é facilidade. Eu brinco hoje com as crianças. Se acabar a internet, o que as crianças fazem? Se mata? Não, vai jogar uma bola, vai fazer coisa de gente, mas tem criança que nem isso faz. Às vezes o pai quer proteger, né? Não, se jogar bola pode quebrar o braço. Se ficar na rua vai virar marginalzinho. Mamão ficar dentro de casa que eu tô olhando. Toma computador, toma celular, toma tudo. E é assim que as coisas estão acontecendo. Mas eu vou terminar de completar o curso aí que eu não completei, não. Opa, serviu de alguma coisa. Uma coisa eu garanto, meus amigos Teide. Se faltar energia hoje, a minha criança vai montar no boi. Eu garanto pra vocês. A minha criança monta no boi. Aqui em casa vamos se destruir em leitura. Boa. O Juan falou interessante aí, ó. Não grava mais número de celular. Sim, o que eu ia falar. Tem um vídeo no YouTube do professor Karnal conversando sobre inteligência artificial com a inteligência artificial. É um debate com o Cláudio. Uma das perguntas que ele faz, mano, eu fiquei esperando para ver a resposta da inteligência artificial. Ele perguntou que a inteligência artificial ela está destruindo a capacidade das pessoas de ler um livro. E justamente por isso, essa destruição, ele citou exatamente o Dostoiévski. Falou, imagine hoje, né, daqui a 10 anos, não vai ter livros, não vai ter mais filósofos, escritores igual Dostoiévski. As pessoas não vão conseguir ter esse raciocínio. A inteligência artificial falou, sabe o quê? A resposta dela foi o seguinte, ela falou, o problema não é que não vai ter pessoas para escrever livros como os de Dostoiévski. A pergunta que eu te faço é diferente. Será que vamos ter pessoas com paciência para ler os livros dos Dostoiévski? Será que a pessoa vai ter paciência para ler esse livro? Será que tu tem paciência para ler um livro? Lembro, cara, lembro desse filme. Não tem, time. Muita gente não tem, tá? E aqui, cara, eu tô dando exemplo de leitura, pessoal, mas é qualquer área da sua vida, tá? Hoje você é casado, você vai deitar na cama com sua esposa, com seu esposo, você faz o quê? Cada um no seu celular, né? Vamos ver aqui groselha, depois vira pra dormir. E aí, aos poucos, a gente vai o quê? Perdendo a capacidade de socializar. Perdendo o conhecimento. Perdendo a capacidade a criatividade. A gente vai perdendo essas coisas. Por quê? A gente não consegue mais pensar. Vamos ser honestos, a gente não pensa mais na resposta. A gente vai fazer o quê? Pede pro chat fazer. Eu não consigo mais pensar em um projeto. Não. Chat, que pra mim um projeto onde eu falo com as pessoas. Cara, eu vou falar pra vocês, tá? Falei, vou fazer essa aula aqui, vou usar esse Google a rodo. Vou evitar um pouco esse chat aqui. Vou trazer os meus questionamentos. Agora imagina, dificuldade da porra, você pesquisar. E desde que eu criei a rela lá, né, que eu falei com vocês, que eu mostrei ali, ó, de alguns, né, alguns dossiês que eu tenho de vocês aqui, que eu comecei a observar padrões. Por que você colocou esses aqui? Eles são mais queridos? Não, são os primeiros, cara. Massa baixa tem mais, só que não é colocar tudo aí, né, antes que você pergunte. Mas é isso aí, meus amigos. Eu quero que vocês saiam dessa aula aqui refletindo, tá? Na vida. Esquece um pouco o mercado. Esquece um pouquinho o mercado. Olha um pouco pra sua vida, pô. Olha pra sua vida. O que é que você acredita hoje? Você nem sabe o que é que você acredita, pô. Nem sabe o que é que você acredita. Não sabe nem o que você quer da vida. Não sabe nem quem você é. Não tem identidade. Aí você faz o quê? Pega lá um texto decorado e fala: quem é você? Somos imagem e semelhança de Cristo. Tá escrito isso aonde? Na Bíblia. Onde? Ah, irmão, eu vi um cara falando lá, velho.
O cara falou aí, eu gostei. Beleza, meus amigos trade? Ninguém quer falar? Pô, vocês estão. Eu tô com medo, cara. Vitor, Opa! Big Cat. Fala, meu lindo. Cara, uma coisa que eu aprendi assim com você falando, né? Tipo assim, a gente quer levar a disciplina pro mercado. Ah, eu quero ser disciplinado aqui, seguir meu stop, seguir meu alvo. Só que, tipo assim, você falava que não tem como a gente ser disciplinado no mercado se a Uhum. gente é indisciplinado em todas as outras áreas da vida, entendeu? Afirmo com 250% de certeza. Isso. Aí, assim, aí eu comecei a perceber essas minhas pequenas atitudes, assim, Uhum. que eu tinha fora do mercado, entendeu? Um exemplo, uma coisa simples. Ah, eu pesava 112 quilos, eu quero chegar nos 90. Uhum. Eu ia, ia. Quando bati o alvo ali, chegava nos 90, eu emagreci, agora eu posso chutar o balde. Aí o Efeito resultado sanfona. era 3 meses, tava tudo de volta, né? De volta por 110 e mais um pouco de peso, entendeu? Uhum. Então, assim, aí eu resumindo, você sabe do processo aí, né? Sim, sim. Eu emagreci agora de novo. Pensei, não, levar esse negócio mais a sério, dieta, academia, levar mesmo na marca, entendeu? Uhum. Teve, tipo, 2 meses seguidos aí que eu fui que eu não faltei um dia, pô. Boa. Comecei a levar realmente na disciplina mesmo, a dieta, tudo, e eu vi que isso está refletindo no mercado. Tanto é que os negócios que eu te mando, os Sim, estudos, sim. Sim. que eu tô mandando fazer meu relatório agora lá, o chat também, eu acho, tô achando bem interessante, entendeu? E assim, eu acho que é isso mesmo. Se você for É. disciplinado numa. Eu ainda tenho muita dificuldade, assim, um exemplo, começa a ler um livro, leio 1, 2 capítulos e tchau, fica lá na estante. Aí depois de 2 anos eu pego ele de novo, veio uma. Não, agora eu vou ler. Aí vou 1, 2, vou pro terceiro capítulo, quarto, vai pra estante de novo. É uma coisa que eu tô tentando mudar, essa questão da leitura, mas assim, outras questões eu já tô sentindo assim, uma evolução, Uhum. entendeu? Eu vi que se a gente começar a ficar disciplinado assim, pequenas coisas, vai refletindo, entendeu? Uma Uhum. coisa puxa a outra, né? Isso. Eu já aproveito e E te é pergunto isso, aqui. Do mês passado entendeu? pra cá, até agora, claro que esse mês começou agora. Tá conseguindo ver os resultados Tô conseguindo, perfeitamente? perfeitamente. O homem composto não atinge mais você? Sempre, né? Todo dia. É, mas ele aparece, né? Ele aparece. Não, todo dia ele vai Ele aparecer, cara. aparece. Todo dia ele Ele vai aparecer. aparece. É a mesma coisa de você estar fazendo dieta e não tem como. Ah, eu tô fazendo aqui dieta, você passa em frente a uma Uhum. lanchonete, sei lá, um McDonald's, você fala que não tem vontade de comer. Mentira. Entendeu? Você vai ter vontade, mas aí é onde manda a disciplina, né? Uhum. É aquilo que a gente Entendeu? sempre conversa, né? Não é. É, Você não vai. Não, vou sentar aqui pra operar, eu não vou ter emoções. Cara, me apresenta esse cara. Você vai ter emoções. Agora você não pode deixar a emoção dominar. justamente. É isso aí, essa é a diferença que eu tô vendo. Uhum. Tipo assim, em outras áreas da vida, um exemplo assim, vou falar um exemplo de dieta, um exemplo de relação a dieta, estudo, e eu tô sentindo, começando a sentir isso no mercado, eu sendo disciplinado, e porque vai virando tipo um hábito, né? É, normal. Entendeu? Vai virando um hábito, entendeu? Então é isso, entendeu? Que eu queria, minha Perfeito, opinião. perfeito. O Matheus ele falou, cara, estou assim, queria mudar isso em mim também. Quer ver uma coisa? O tédio. A sua mente não aguenta mais um tédio. Lembra a gente conversando um dia na sala aqui? A galera falou assim, ó, eu sou a favor da pena de morte. Eu falei, que pena de morte, cara? É muito fácil morrer, meu amigo Trade. Muito fácil morrer. Eu sou a favor da prisão perpétua, onde o cara vai sofrer no tédio. É o tédio que vai deixar o cara na merda. Irmão, faz o teste. Acorda de manhã, pega uma cadeirinha, bota em um lugar assim que você fique, tenha contato com a natureza, que você consiga tomar um solzinho ali, né? Tipo presidiário, vitamina D. Fica 10 minutos sem celular, sem conversar, sem livro, sem nada. 10 minutinhos sentado. Quero ver o que é que sua mente vai me trazer. Eu quero ver não, né? Você vai ver o que é que sua mente vai te trazer. O tédio vai te treinar. Você vai falar, ixi, cara, tô aqui sem fazer nada. Vai querer pegar o celular, vai querer levantar. Sabe quando você era garoto? Não sei se já aconteceu com vocês, mas quando eu era garoto, meu pai fazia isso comigo, né? Vai lá pro canto lá, fica de joelho lá. Meia hora. Porra, meu amigo trade. Você prefere apanhar ou ficar de castigo? Sempre apanhar, sempre. Chora, acabou, já foi. Mas não ficar de castigo lá. Meia hora. Eu não sei se é do tempo de vocês, né? Mas no meu tempo era assim. Meia hora. E aí depois você fica lá no tédio, irmão.
Raiva da gota que me dava. Tenta fazer isso hoje pra você ver você adulto. Beleza, meus rapaziada? Então, já que vocês não querem falar nada, pô, vamos embora, tá? Vocês estão com medo de mim? Vocês estão puto comigo?